racista, machista, homofóbico. Eu levantava várias bandeiras, menos a bandeira da minha paz. Eu era uma mulher empoderada, super feminista. Eu dizia que as mulheres que deviam mandar. Eu dizia, inclusive, que Deus era uma mulher. Se Deus existisse, ele tinha que ser uma mulher. A única coisa que eu falava era sobre isso. Que homem não presta, que homem não serve pra nada. Eu levantava tanta bandeira que até me confundia, mas por trás de tudo isso, por trás dessa aparência assim, pomposa, como tá mostrando na foto, desse olhar assim por cima, de superioridade, tinha uma pessoa que sofria demais. Eu fui rejeitada pela minha mãe. Quando eu ainda estava na barriga dela, eu estava no ventre dela, e ela ia me dar como um sacrifício para os encostos. Ela fez o ritual, mas ela não conseguiu. Então ela decidiu me dar. E aí ela me abandonou. A minha família adotiva percebeu que eu tinha muitos problemas. Então a minha mãe, vendo esses problemas, as amigas dela foram e falaram: não, faz um ritual. Ao invés de melhorar, que ela estava com aquela boa intenção, piorou tudo. Piorou tudo. Eu fiquei mais doente. Eu fui crescendo com cerca de 4, 5 anos. Eu já estava ali viciada na pornografia. Era um cyber lá em casa, então tinha computador, tinha internet. Eu tinha acesso a todas essas coisas. Então, uma menina que tem vários problemas foi lá, né? Eu fui lá e comecei a me envolver com aquilo. Eu via aquelas coisas todo santo dia. E enquanto isso, eu via vultos e ouvia vozes. Demônios que eu dava nome para eles. Quando eu fui crescendo, isso foi me acompanhando. E com isso, eu fui entrando mais nesse meio e eu me tornei muito influenciadora. Eu era muito influenciadora, eu era muito persuasiva. Aí eu comecei a me intitular várias coisas do mundo LGBT. Comecei a falar, eu sou demissexual. Tinha gente que nem sabia o que era, mas eu chegava assim, sou demissexual. Aí depois não, sou pansexual. Eu era completamente confusa. Eu falava que a mulher podia se jogar pra cima do homem, que o homem não tinha direito de fazer nada, nem de se mexer, porque senão ele era um estuprador. E ela era uma vítima. Com essa mente da pornografia, que foi desde pequenininha, eu não conseguia olhar normal para as pessoas. Eu chegava em qualquer canto, eu olhava para uma pessoa, para um bebê, por exemplo. Isso é muito marcante. Eu olhava para os bebês, um bebê assim de 2 anos, eu me imaginava tendo relações com aquele bebê. Eu olhava para uma idosa de 100 anos, eu me imaginava tendo relações com aquela idosa. Eu olhava para qualquer coisa, até mesmo animais, eu olhava e me imaginava tendo relações com aqueles animais. De tanto que a minha mente era imunda, eu era completamente podre por dentro. Enquanto tudo isso, os demônios ainda me acompanhavam. A tristeza ainda me acompanhava. O vazio ainda me acompanhava. Eu comecei a ter crise de ansiedade dentro da sala de aula. No meio da aula. Eu influenciava, mas eu comecei a ser influenciada também. Porque todo mundo se cortava. Eu não me cortava ainda. Tinha meninas que chegavam comigo, me levavam pro banheiro e mostrava. Abaixava a calça e mostrava, tudo cortado. Com essas influências de se cortar, eu comecei. Eu pegava a gilete e eu me cortava nas minhas partes íntimas. Teve um dia que eu cortei tão profundo que saiu sangue e eu bebi o meu próprio sangue. E aquilo me deixava com tantas tristezas que os demônios começaram. Por que tu não tenta se matar? É o único jeito, tu não quer acabar com essa dor? Eu peguei vários comprimidos de dipirona e eu tomei aquilo. Só que eu não morri. Ao contrário, eu passei muito mal. Teve um dia que eu fui pro curso, decidi ir depois de faltar bastante. Quando eu tava saindo do curso, do nada, eu tomei até um susto, uma moça me parou. E falou, ei, vem cá, tu quer um jornal? Eu fiquei assim, me dá aqui. E ali, enquanto ela anotava o meu nome pra oração, eu levantei o meu rosto e eu enxerguei ali. Olha só, é a Igreja Universal. Naquela hora foi como se girasse uma chave dentro de mim. É como se eu despertasse, fosse um estalo assim. E eu lembrei. Égua, a minha mãe me levava na Igreja Universal quando era pequena. E detalhe, o que era mais interessante, era o único lugar onde eu não via os espíritos. Eu não via os encostos lá dentro.
Então, eu acabei descobrindo, né, que meu pai estava vindo para a Igreja Universal, dia de segunda-feira. Eu fiquei assim, por que eu não vou acompanhar ele, né? Vou lá com ele. Comecei a vir e teve uma palavra que me marcou muito, que eu nunca vou esquecer. Eis que faço nova todas as coisas. Na hora eu acordei assim, poxa, então tem jeito? Então tem como eu ser uma nova pessoa? Tem como eu ter uma nova vida? E então, em casa mesmo, eu decidi pegar aquela Bíblia, a Bíblia do meu pai, que era a Bíblia onde tinha os comentários do Bispo Macedo. Eu peguei ali e comecei, eu vou dar uma chance para a palavra de Deus, porque se ele disse que tem jeito para mim e me atingiu tanto assim, imagino que tem no resto. Então eu peguei lá, comecei a ler e tinha uma parte dos comentários do bispo que me chamou muita atenção. Quando eu fui lá e li, ele estava dizendo assim: você que não tem certeza da sua salvação, aí onde você está agora, se ajoelhe e entregue a sua vida para o Senhor Jesus. E ali na minha casa, no meu quarto, eu me ajoelhei na minha cama, fiz a minha cama o meu altar. E eu falei para Deus: Senhor Jesus, foi um dia muito forte. E eu falei para ele: a minha mente é imunda. Eu olho para as pessoas, eu só consigo imaginar elas sem roupa. Eu falei: eu sou completamente imunda. Eu tenho vontade de matar os meus próprios pais. E eu não sei se o Senhor está me ouvindo, eu não sei se o Senhor ouviria uma pessoa como eu. Eu fui tão, mas tão sincera que Deus teve tanta misericórdia de mim que ali, naquele momento, por Ele ter me dado esse perdão, eu me senti limpa. Eu consegui discernir o certo do errado. Porque antes disso, pra mim o certo era o errado e o errado era certo. Eu lembro que eu saí do quarto, eu cheguei com a minha mãe e falei: mãe, ela tomou até um susto, eu falei: mãe, a senhora vai me levar na igreja e eu vou me batizar nas águas. Quando eu entrei nas águas e eu saí uma nova pessoa. Eu tava tão feliz que dá pra ver o meu sorriso. Eu tava completamente alegre. Eu saí das águas agradecendo a Deus por tanta misericórdia, porque eu não sabia. Eu não sabia explicar, mas era uma alegria que eu tava sentindo. Eu tava tendo uma alegria que eu nunca tinha tido na minha vida. Coisas novas, minha vida já tinha mudado. Eu já tava feliz, só que faltava alguma coisa. E eu já tinha. Ali cresceu uma revolta, porque eu já tinha 10 meses. 10 meses que eu tava batizada nas águas, 10 meses claro, minha vida já tinha mudado, já era uma nova criatura, mas faltava o Espírito Santo. E aí veio a fogueira santa de Israel. Quando chegou esse momento, eu cheguei com Deus assim e falei: meu Deus, o que o Senhor quer de mim? E Ele me mostrou. Ali eu coloquei toda a força. Por quê? Porque eu queria o Espírito Santo. E veio a notícia de que meu pai estava com câncer. Chegou um momento em que ele foi internado e a médica falou: ele só tem 7 dias de vida. E ele faleceu. Meu pai faleceu quando eu estava estagiando e eu recebi a notícia. Por incrível que pareça, eu amava meu pai, mas naquele momento eu não me desesperei. Ali eu já sabia que Deus estava comigo. E ali eu fiquei: não, eu tenho que ir pra cima, eu não aceito isso. Eu não aceito ficar sem o Espírito Santo aqui, porque se eu tô aqui sem o Espírito Santo e eu continuar assim, eu não vou aguentar. Então ali eu comecei a minha luta. Não, vou colocar toda a força. Eu dei o meu tudo pro diabo. Eu coloquei toda a força para tudo que o diabo falava para me fazer, porque eu não vou fazer para Deus. Quando eu coloquei ali, não só o envelope, eu coloquei a minha vida ali no altar, eu falei para Deus: meu Deus, se eu não tiver o teu espírito, eu posso até suportar isso aqui. Eu posso até suportar que meu pai faleceu. Eu posso até suportar isso. Mas e se eu não suportar o próximo que vier? Eu tô perdida se o Senhor não estiver comigo. E eu não quero voltar para aquela vida. Por favor, eu preciso do teu espírito. Eu não tenho mais nada dentro de mim para entregar. O que o Senhor pediu, eu já dei. Eu dei o apego, eu dei a Raíssa, eu me dei por completo, não tem mais nada. E ali naquele momento foi o momento mais maravilhoso da minha vida, eu nunca esqueço, foi o momento mais incrível da minha vida. Ali eu recebi o Espírito Santo.
E o Espírito Santo falou uma coisa pra mim, não foi um sentimento, não tem como, não foi um sentimento, foi... Ele falou pra mim assim, eu nunca esqueço. O seu pai terreno não tá mais aí com você. Mas a partir de hoje, eu sou o seu pai. Sabe aquela dor que parece que nunca vai passar? Ali, o próprio Deus preencheu. Aquele vazio que meu pai deixou, o próprio Espírito Santo preencheu. O próprio Deus dentro de mim. Ali foi um poder que entrou dentro de mim. Olha só pra mim, olha pro meu rosto. Hoje eu não sou mais aquela Raíssa. Se olhar para aquelas minhas fotos antigas, meu Deus, e olha para mim hoje, é claramente visível que eu não sou mais a mesma. Hoje eu faço parte da FJU aqui no estado do Pará. Eu claramente eu não me corto mais, eu não vejo as coisas, eu não tenho desejo de suicídio nem nada do tipo. Hoje eu sou feliz. Hoje o meu sorriso não é uma capa não, tá? O meu sorriso ele é verdadeiro, eu sorrio de verdade. Antes, eu levantava um monte de bandeira. Mas hoje, eu só levanto uma bandeira. Eu levanto a bandeira do Senhor, da palavra de Deus. É a minha única bandeira. Hoje eu não tenho um anjo me acompanhando. Hoje eu tenho o próprio Espírito de Deus dentro de mim. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências, conhece os teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória a Deus te dá. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências, conhece os teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória a Deus te dá. Jesus jamais